Todo dia de manhã eu acordo com exatamente o mesmo som. Um dos meus vizinhos tem um papagaio. E esse papagaio, todo dia de manhã, às 5h30, faz isso assim. Eu chamo ele de meu papagaio patriota, que é também o título desse vídeo opinião que eu estou fazendo. Há muito tempo eu estou refletindo sobre uma coisa que eu escuto muito. Até escrito nos jornais eu já vi. É uma expressão que se chama a síndrome de vira-lata. Ao meu ver, é o seguinte: brasileiro é ótimo para criar espantalhos. O síndrome de vira-lata é algo que na verdade não existe, mas alguém cunhou essa expressão. Por que chamamos de vira-lata? Porque tem muito brasileiro que reclama da situação do Brasil, que reclama de coisas que ele vê e que ele não concorda. Até quando alguém diz que prefere comer um Snickers do que um sonho de valsa, é chamado de síndrome de vira-lata. Sempre quando tem alguém que reclama de alguma coisa no Brasil, em seguida vem alguém dizendo que isso é uma mania horrorosa, que é uma mania, uma síndrome de vira-lata que brasileiro tem de reclamar de tudo que tem a ver com o Brasil. Se isso é verdade, todos os países do mundo têm uma síndrome de vira-lata, porque eu não conheço nenhum cidadão do mundo que não reclame do próprio país. Até mesmo porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa própria, né não? E reclamar de situações ruins não tem nada a ver necessariamente de você se sentir menos ou achar que outros são melhores. Porque essa colocação do síndrome da vira-lata foi criada justamente para descrever a ideia de que o brasileiro se acha menos do que outros. Que o Brasil é um país menos importante ou menos bom do que outros países. Então vamos desconstruir essa síndrome e essa ideia por trás, porque ela não existe. Todas as pessoas do mundo têm o direito de reclamar de coisas que estão acontecendo e que não estão bem. Isso não significa que você parou de gostar do seu próprio país. Aliás, assim como o meu papagaio demonstra de certa forma, não há um povo mais patriota no mundo do que o brasileiro. Talvez só os americanos ainda. É interessante, inclusive, de se ver isso em comparação com outros lugares. Os alemães, por exemplo, já não são muito patriotas. Depois da Segunda Guerra Mundial, aquilo foi cortado. Aliás, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou o seu próprio momento vira-lata, porque realmente era o país que mais ficava por trás dos outros, correndo atrás dos americanos e todos os outros países contra quais eles tinham perdido a guerra. Nem o próprio hino do país a maioria dos alemães ainda conhece bem. Eu mesmo só sei a letra da primeira parte. Já todos os brasileiros que eu conheço sabem cantar o hino brasileiro cabo a rabo. E todos os brasileiros que eu conheço têm um orgulho imenso em relação ao seu país. O que eu acho uma coisa super legal de se ver. Porque eu acho que você precisa gostar do seu próprio país. O que não significa que você precisa viver nele para gostar. Ou então só falar coisas positivas e boas. Meu pai já dizia uma coisa e isso realmente não mudou. No exterior, brasileiro é muito bem visto. Todo mundo gosta de brasileiro. Vocês brasileiros são um povo muito interessante. E o povo lá fora tem uma visão super positiva sobre os brasileiros. Eu nunca ouvi ninguém falar mal de brasileiros. E isso não significa que os estrangeiros adoram o Brasil apenas por causa do carnaval no Rio. Claro que não. Muito pelo contrário. Há coisas muito mais interessantes para um estrangeiro no Brasil do que as grandes festas que o Brasil tanto gosta de divulgar no mundo afora. Os brasileiros são reconhecidos mundialmente por sua gentileza, por sua alegria, por sua educação, por mais engraçado que pareça. Eles sempre são arrumados, eles não fumam, ao contrário da maioria dos europeus. Eles são super criativos e se adaptam bem em qualquer circunstância. E é claro que tem uma ou outra ovelha negra no meio.
Mas todos os países do mundo têm isso. Quem está reclamando devia continuar reclamando porque realmente há muita coisa de se reclamar. Mas reclamar não é se sentir menos. O Brasil tem muito a oferecer e poderia ser um grande país se não tivéssemos os políticos que temos. Mas quem sabe, um dia tudo isso muda para o melhor. Quando eu reclamo alguma coisa, eu não gosto quando alguém fica dizendo que eu tenho a síndrome de vira-lata, porque isso significaria que ninguém mais tem o direito de reclamar das coisas que não funcionam. Reclamar de algo que não funciona é o primeiro passo que se dá para mudar algo. Porque se você não gosta e fala que não está gostando, você, na verdade, não está se sentindo menos, e sim, você quer que aquilo mude, que seja melhor no futuro. Porque todos nós, da sociedade brasileira, precisamos nos mobilizar, não apenas para gritar que todos os políticos são ruins, e sim para construir uma sociedade melhor. E isso leva tempo. E leva muita reclamação e nada de síndrome de vira-lata. Por mais que as coisas no Brasil sejam complicadas, nada fica eternamente do jeito que está. E precisamos nos movimentar para melhorar as coisas. Não adianta apenas saber assobiar o nosso hino nacional e ser patriota como o meu papagaio da vizinhança. Nós precisamos reclamar sim, e isso não é uma síndrome de vira-lata. Então, por favor, parem de ficar usando esse espantalho, essa inverdade. Lembrem-se, reclamar do Brasil não é falar mal do Brasil. Bem, é isso que eu estava querendo esclarecer já faz algum tempo. Não existe síndrome de vira-lata. E sim, os brasileiros são super patriotas e que continuem assim. Se vocês gostaram, por favor, se inscreve no meu canal aqui, Uma Gringa no Brasil. Até a próxima vez, minha gente. Beijos da gringa!